federalismo brasileiro, que, aliás, é o tema proposto para a nossa fala, dessa peculiaridade para o federalismo brasileiro atual. Então, a gente poderia dizer que é um federalismo cooperativista, né? Uma curiosidade é que 2/3 da população do planeta reside em país com estrutura federalista. Mas a ciência política nos ensina algo que só pode ser traduzido mesmo pelos versos do Cazuza. É algo mais ou menos o seguinte: o nosso sabor a gente inventa. Então, a nossa estrutura política, cada país inventa. Então, não há duas federações idênticas. Não pode haver, né, por causa das peculiaridades locais, e mesmo que seja adotada a literalidade de uma Constituição em outro país, e isso já aconteceu. O Gaddafi, por exemplo, não é o caso de um país federalista, mas o Gaddafi, ele adotou, quando era presidente do Egito, teve um presidente do Egito que congregou toda a comunidade árabe, me falha agora o nome dele, a Líbia adotou a Constituição do Egito em determinado momento, mas o direito, na sua aplicabilidade, obviamente que era diferente, porque, como diz o professor de Brito, a literalidade do direito é tão importante quanto o suficiente para que o entendamos. Então, de fato, o nosso federalismo é um federalismo sui generis, que nós temos, geralmente, o chamado federalismo padrão seria aquele em que estados se congregam e surge só mais um ente, que é a União. Essa questão de ter municípios ser gerenciado por prefeito eleito ou por um síndico, isso é problema que o próprio Estado resolve, né? O tamanho do município, esse tipo de coisa. Mas o Brasil criou uma federação, ou federalismo sui generis, composto pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, né? E quais as peculiaridades desses entes? A União, por exemplo, ela tem a chamada dupla personalidade. É como se ela fosse um gigante de duas faces da mitologia grega. Ela, em um dado momento, é uma pessoa que concorre com as outras que a formam, tanto que a União pode litigar com os estados, com os municípios, com o Distrito Federal, e representa de forma unitária o país no campo externo. E essa dupla personalidade, ela se evidencia quando, por exemplo, fazemos a diferença entre leis nacionais, que são aquelas que a União edita e servem para todas as pessoas em qualquer lugar que estejam, né? Como, por exemplo, o Código Civil, que ela edita porque a ela foi atribuída a competência para legislar sobre direito civil. Mas tem outras novas que ela edita que servem apenas para o seu estrito campo de atuação, quando, por exemplo, para os servidores federais, estabelece a Lei 8.112, que é uma lei muito conhecida de todos que estudam direito administrativo, e que serve apenas, né, para esse campo. Ela tem 3 poderes, que todos conhecem: legislativo, executivo e judiciário. E a coisa mais interessante a respeito da União, né, nessas peculiaridades do federalismo brasileiro, está naquilo que chamam de um defunto ruim para o qual se gasta muita vela, que é o território, né? O pessoal diz que tem muita coisa na Constituição a respeito do território e que provavelmente inútil porque não existe nenhum território, mas não é bem assim. Para que entendamos a importância do território e a sua existência, creio que vale a pena investir um minuto
na origem dos territórios. Por que surgiram como surgiram? A grande ideia do território pode ser percebida com o federalismo americano. Não sei se vocês estão lembrando aqui, em 1776, quando da independência americana, os Estados Unidos não existia Estados Unidos, né? Primeiro eles formaram inclusive uma confederação, né? Mas só eram 13 colônias inglesas pertinho do Oceano Atlântico, né? Hoje em dia eles vão até o Oceano Pacífico, né? Esse processo de conquistando terras explica mais ou menos a ideia de território. Quando eles se unificaram em 1787, com a adoção da Constituição, eles declararam que tudo que estava para frente era território potencial deles. Da mesma forma que o rei de Portugal, lá naquele país minúsculo na Europa, disse assim, tudo que tiver ali é meu. Mesma coisa. Então, a proporção em que houvesse a superação da hipossuficiência populacional e de recursos, determinada população que compunha o território geral da União poderia solicitar ao Congresso americano a aprovação de uma Constituição própria. E esse processo de integração à Federação Americana é um processo curioso. Thomas Cooley descreve bem esse processo, né? Então, alguns estados, por exemplo, como o Texas, teve a sua Constituição estadual reprovada umas 2 ou 3 vezes no Congresso americano. Então, essas ideias de hipossuficiência populacional e hipossuficiência de recursos para a sua própria manutenção é a base da regência da existência de um território. O Brasil utilizou durante algum tempo isso. No Congresso tem projetos de criação de territórios, creio que não são criados por causa das forças políticas. O Brasil tem uma aversão muito grande à criação de novos entes políticos. É um tema sobre o qual, por exemplo, numa especialização se tem que enfrentar, numa pós-graduação se tem que enfrentar, mas por outras razões também ele adotou a questão do território, como, por exemplo, estrutura de transição, como é o caso muito conhecido do Acre, né? Bom, essa é uma peculiaridade interessante, na minha opinião, a respeito dos territórios e da União, portanto. E quanto aos estados, aí nós começamos a ter manifestações unitárias do Estado dentro do Estado, né? O Estado no Brasil vive uma situação, eu não diria de natureza política, mas de natureza jurídica, uma situação absolutamente desconfortável. Por quê? Porque a Constituição atribuiu uma grande quantidade de poderes à União, outros poderes ao município, e disse que tudo que sobrasse seria do Estado, tentando imitar o processo americano neste caso. Só que ela elencou tantas coisas que quase nada sobra para o Estado. Por exemplo, quem já teve a possibilidade de folhear uma Constituição do Estado do Ceará, principalmente antes da revisão que foi feita há uns 5 anos, nota que mais da metade dela está declarada inconstitucional de forma definitiva ou suspensa por decisão liminar. Isso porque, como diz Sérgio Ferrari, o grande estudioso das constituições estaduais, ao Estado ficou aquilo que determina que ele ou repete a Constituição Federal, basicamente, ou a contraria.
Sérgio Ferrari, esse mesmo Sérgio Ferrari,